Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais um Café Espiritual, nosso devocional semanal referente à Palavra de Deus. Eu espero que você já esteja aí curtindo, divulgando para os seus amigos, compartilhando o nosso canal e que você dê aquele joinha, dê o seu positivo se você estiver curtindo esse canal. Acredito que você esteja. Vamos para mais um café, mais uma meditação da Palavra de Deus. E se você ama os seus amigos, compartilhe com aqueles que verdadeiramente precisam ouvir a Palavra de Deus. Nesta semana nós vamos compartilhar de um texto que se encontra em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 52. Diz assim a Palavra de Deus: Aqueles que sem motivo são meus inimigos, caçaram-me como se eu fosse uma ave. Lançaram-me vivo numa cova e atiraram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça, então eu disse: estou perdido. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz quando pedi: não feche os teus ouvidos aos meus lamentos, ao meu clamor. No dia em que te invoquei, chegaste perto de mim e disseste: não tenha medo. Glória a Deus por esta palavra. Queridos, quantas vezes não nos deparamos em estado semelhante ao do profeta Jeremias, que declara suas lamentações sem medo do que vão dizer sobre ele? Há momentos que nós conseguimos sofrer calados, somos intimidados pela própria dor, pelo próprio sentimento de dor, de medo, e nos calamos e não queremos compartilhar os nossos momentos. Mas a grande verdade é que em outras circunstâncias, muitos ouvem o nosso choro. Isso acontece quando nós estamos sofrendo demasiadamente, quando nós estamos verdadeiramente num sofrimento gigante como o do profeta Jeremias. E lógico, nós não devemos comparar sofrimentos com sofrimentos. Cada qual vive o seu momento difícil. Então, quando chegamos a este momento de dor, não adianta realmente escondermos o que estamos sentindo. Precisamos abrir o coração independentemente dos julgadores de plantão. A questão aqui não é o que vão dizer sobre nós, o que vão dizer de nós. A questão é, primeiro, o que nós dizemos sobre nós mesmos. Segundo, a quem nós nos declaramos culpados. Na primeira opção, no primeiro momento, nós precisamos entender que não podemos agir de falsidade para conosco, a nossa própria vida, com a nossa existência. Quando falamos de nós mesmos, temos a tendência a esconder nossas falhas e muitas vezes apontar para os que nem sempre têm envolvimento ou culpa com as nossas adversidades. Isso é uma grande verdade. Ninguém melhor do que você, abaixo de Deus, é claro, para saber quem realmente você é. Então, como esconder de mim quem eu sou? Sabemos exatamente o quão verdadeira é a nossa declaração, quer seja de culpa ou de inocência. Segundo ponto, não adianta nos declararmos culpados ou mesmo inocentes para aqueles que não podem nos ajudar. Não podem nem a defender a inocência ou, num caso de culpa, perdoar os nossos pecados. Nós precisamos lembrar que temos um Deus que tudo vê, ou seja, Ele já sabe o que vamos dizer antes que a palavra saia à nossa boca. Então, com isso, precisamos ser sinceros verdadeiramente. No caso de Jeremias, ele sofre sem um motivo, eu diria, individual ou particular. Ele está sofrendo porque o povo havia pecado
e, logicamente, revelou assim um castigo de Deus. E isso resvala em todos que estão ali. É como nós declaramos que os inocentes pagam pelos culpados. Então, o castigo de Deus sobre aquele povo está, logicamente, resvalando em Jeremias. Mas, mesmo assim, o profeta ainda se coloca na brecha pelo seu povo. Mesmo assim, o profeta se coloca na brecha para ajudar esse povo no qual ele faz parte. Nós vemos aqui um altruísmo que só adquirimos quando estamos em sintonia com Deus. Veja que Jeremias está sem culpa individual, vivendo um castigo pela culpa do seu povo e, mesmo assim, intercede a Deus por este povo. Então, com essa atitude de oferecer-se para dirigir um povo que está em pecado até a santidade que agrada a Deus, ele paga um preço. Ele está sofrendo afrontas e não são poucas as suas dores. O que fazer num caso como este? Senão pedir ajuda àquele que realmente pode ajudar. No versículo 55 nós lemos: da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Jeremias faz o que precisa ser feito. Ele recorre ao seu Criador. Aprendamos isso com ele. Ele clama a plenos pulmões e acredita piamente que o Senhor o ouvirá. E Deus ouve. No versículo 56 ele diz: ouviste a minha voz quando pedi, não feche os teus ouvidos aos meus lamentos e ao meu clamor. O profeta, na certeza de que Deus está ouvindo a sua oração, declara-se inocente diante dos homens. Isso lhe garantiu o socorro bem presente na hora da tribulação. Versículo 57 está escrito: no dia em que te invoquei, chegastes perto de mim e disseste: não tenha medo. Pense, no momento de uma grande tribulação, ouvir isso de Deus. Não tenha medo. Esse nível nós só adquirimos de ouvir e perceber esta paz de Deus, essa segurança em Deus, se realmente nós confiamos nele. É nesse ponto do diálogo de Jeremias com Deus que devemos nos deter e copiar a sua atitude. Quando estivermos no fundo do poço, sem perspectiva de sair de lá, perdidos, até mesmo em nossos pensamentos de pouca fé, a saída será uma realidade quando clamarmos por Ele, quando clamarmos a Ele, tão somente a Ele. O Senhor ouvirá a oração feita sem reservas. Em verdade, uma oração sincera, verdadeiramente com os limites que nós temos. Cada ser humano tem um determinado limite, mas nós precisamos nos esforçar e ultrapassar esse limite para que o nosso clamor, a nossa oração, seja sem reservas para com Deus. Então, podemos até pensar: o que ele fará com os inimigos? Não se preocupe. Ele sabe exatamente como aplicar a sua justiça. Quanto a você, quanto a mim, quanto a nós, quando estivermos em momentos difíceis em nossas vidas, o que devemos fazer? Ouvir atentamente o que ele dirá, sussurradamente. Quando ele sussurrar em nossos ouvidos, e aí gostamos de dizer, quando Deus falar ao nosso coração, não tenha medo, então não tenha medo. Deus fala de forma sutil e nós precisamos estar atentos para ouvir a sua voz. Pense nisso e tenha uma semana de paz. E que o Senhor lhe abençoe rica e abundantemente. Até a próxima, se Deus quiser.